Eu tinha uma semente, na terra eu a plantei. Uma baobá cresceu e desta história eu lembrei. O Baobá Mocinho e o Vento, de Heloísa Pires. E ela começa assim. As baobás são árvores muito grandes, muito altas e muito antigas. Elas podem viver por mais de 1000 anos. Por isso que elas são conhecidas como as árvores da palavra ou árvores ancestrais. Mas esta aqui é uma pequena baobá, uma criança ainda, o baobá mocinho. O baobá mocinho é muito tagarela. Fala por todos os galhos. Fala demais. Tudo ele quer saber, tudo ele quer comentar, fala o tempo todo. Mas de tanto que ele fala, ninguém o escuta. Com as pessoas que passam lá pela floresta, ele tenta cumprimentar. Oi, tudo bom? Mas ninguém o responde. Com as outras árvores, ele também tenta falar. Vocês viram que linda essa folha que nasceu aqui? Eu acho que logo, logo vai nascer uma flor. Mas ninguém ouve o baobá. Mas vocês acham que ele para de falar por causa disso? Nananina não. Continua, falando e falando. Certa vez, passou lá pela floresta um vento. Mas não era um vento qualquer, era uma ventania. E ouviu aquela gritaria, aquela falaçada toda. E ele ficou assim pensando, mas o que está acontecendo ali? Foi então que ele viu que quem é que estava falando? O nosso baobá mocinho. E aí o vento resolveu que estava na hora de interferir naquela situação. Baobá, chega de blá blá blá, o vento falou. Olha só, tem hora de falar, mas tem hora de escutar. Quem sabe você aprende a conversar. E as árvores, elas conversam de uma outra maneira. Elas conversam com o coração. E então o vento, saiu voando e ventando por aí. Mas será que o baobá escutou o que o vento falou? É claro que não. Seguiu lá, tagarelando. Mas depois de tanto falar e ninguém o escutar, o nosso baobazinho, ficou em silêncio, só por um pouquinho. E então ele começou a ouvir algumas coisas. Ouviu sobre aquela grande árvore que ficava lá no fundo, com umas raízes compridas que alimentavam todo mundo, inclusive, o baobá mocinho. Conseguiu perceber aquela outra árvore tão grandona mais lá naquele canto. Ela era a grande árvore chefe, a mais antiga. Ela mandava em todo mundo. Inclusive, dizia, que era para proteger o baobá. Então ele olhou para o lado e viu uma grande árvore florida e toda colorida. Ele ficou encantado por aquilo tudo. Mas como antes ele não conseguiu ver nada disso? É que antes ele só falava, não escutava e nem percebia nada do que tinha ao seu redor. Então, daquele momento em diante, o baobá começou a conversar, a escutar o que as outras árvores diziam, a que os outros bichos falavam e até aqueles humanos que passavam por ali. Começou também a perceber a chegada do vento que chegava, assoviando por aí.
E com a chegada do vento, o baobá e as outras árvores dançavam, 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 mexiam os seus galhos para cima e para baixo. As árvores mais altas, as mais pequenininhas, as novinhas e as bem velhinhas. E o baobá percebeu a partir daquele momento que conversar era muito mais legal do que falar sozinho e que realmente as árvores falavam de um outro jeito. Falavam com a voz do coração. E esta história, junto com a nossa semente da baobá, plantou-se no chão e se acabou.